Olá, irmãos! No vídeo de hoje vamos aprender sobre os tribunais, tá? Os tribunais divinos. Então é dito alguns termos sobre tribunal do Messias, tribunal do trono branco, até tribunal da besta, tá? Para julgar a besta. Então vamos entender quantos tribunais divinos existem, para que eles servirão e aonde eles estão localizados no tempo, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo bem resumido, só que cheio de informações, e eu criei um modelo para falar sobre os julgamentos, né, os tribunais e o tempo deles. Na escatologia eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Bom, vamos falar aqui sobre tribunais divinos, tá? Quantos existem? São três tribunais. O tribunal da besta será o julgamento da besta, tá? Eu tô falando da besta do Apocalipse. Será esse tribunal. Teremos o tribunal de Israel, que é o juízo de Israel, né, das 12 tribos e os remanescentes do Apocalipse e tudo mais. E o juízo dos ímpios e anjos, tá? Então vamos entender cada um desses tribunais. O primeiro é o tribunal da besta, e ele servirá para condenar, tá? Condenar a besta. E ele demorará 30 dias. Já vamos entender esse período aqui. E depois disso terá a batalha do Armagedon. Então, a gente vai julgar a besta, vai condenar a besta, e isso demorará 30 dias. E após isso, vamos descer na terra e batalhar contra ela, tá? Amarrar ela, o falso profeta, né? E o seu reino, e jogar no lago de fogo. Então, é o momento da batalha do Armagedon. Esse julgamento aqui, ó, ele vai ser nos ares, tá? Lá nos ares, provavelmente na atmosfera da terra. Isso aqui. Então, esse é o primeiro tribunal, tá? O tribunal para julgar a besta. O segundo tribunal é o tribunal para julgar Israel, tá? E esse tribunal aqui servirá para galardoar, tá? Então, Israel, todos de Israel, né, o espiritual, será julgado para galardoar. Então, eles receberão um galardão de acordo com as suas obras, né? E esse tribunal demorará 45 dias, tá? Então, já vamos falar sobre esses períodos aqui específicos, tá? E após isso, teremos os tabernáculos do milênio, a sétima festa, o sétimo selo do Apocalipse, tá? Então, é basicamente isso aqui. O tribunal de Israel será para galardoar Israel, receber galardão maior ou menor, demorará 45 dias, e no milênio a gente então terá o sacerdócio aí e reinará sobre as nações restantes, tá? Bom, inclusive aqui, ó, nesse julgamento de Israel será o momento de reunir as nações da terra, tá? Que restaram. Bom, o terceiro tribunal será o juízo dos ímpios e dos anjos. E ele servirá para condenar, tá? E ele será o julgamento do trono branco. Então, nesse tribunal aqui, ó, do trono branco, vai ter o Pai, o Filho e os santos, julgando para condenar os vasos de ira e os anjos, tá? Já vamos entender isso aqui. E após isso aqui, ó, a gente vai pro oitavo dia, para a eternidade, a Nova Jerusalém, tá? Então vamos começar a entender. O juízo da besta, lá quando a gente for arrebatado, o que vai acontecer? A gente vai ser arrebatado e vai fazer o tribunal da besta. Para quê? Para condenar. E a gente pode ver isso aqui, ó. Para começar, o juízo da besta, tá? A gente pode ver em Daniel 7, 25 e 26. Então vamos ver aqui embaixo. Olha só. 25 e 26, Daniel 7. E proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Seria o chifre pequeno. E destruirá os santos do Altíssimo. Então aqui é o quarto selo do Apocalipse, tá? Isso aqui, ó. Quarto selo do Apocalipse, tá? Beleza. Destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, os santos do Altíssimo, né? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então são 3 tempos e meio. É o quê? É os últimos 3 anos e meio, tá? Aqui, ó. 3 tempos e meio, que é do quarto selo até o sexto selo, tá? Beleza? Mas o juízo será estabelecido, tá vendo? Após os 3 tempos e meio, o juízo da besta será estabelecido. E eles tirarão seu domínio. Eles quem? Quem vai julgar a besta. Eles tirarão seu domínio para o destruir. Então a besta terá seu domínio retirado e será destruída. E para desfazer até o fim, tá? Então a besta será julgada,
terá seu domínio retirado e será destruída. Estamos falando do quê? Tribunal da besta, tá? Tribunal da besta. Então, a gente vai entender agora por que condenar. A gente vai condenar a besta. Onde está dizendo isso? Aqui, ó. Daniel 12, versículo 8 ao 11. Vamos aqui, ó. Vamos lá, Daniel 12, 8 ao 11. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor, né? Daniel está falando com o próprio Yahusha aqui. Yahusha, qual será o fim dessas coisas? Então, Yahusha aqui, ó, o Daniel 12 começa já no tempo da grande tribulação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, do qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então estamos falando da grande tribulação, tá? Estamos falando de todo aquele período ruim lá do Apocalipse. E esse vídeo aqui, na verdade é o primeiro vídeo, tá? Eu preciso fazer esse vídeo para fazer sobre a queda de Satanás, tá? Vamos falar sobre isso. Então aqui ele diz, ó, qual será o fim dessas coisas? Daniel pergunta para o Messias. E o Messias diz, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. E ele diz, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Isso aqui está falando da festa da expiação, lá no 6º selo, tá? Aqui, ó, no 6º selo do Apocalipse. Embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Olha só agora, a parte importante. Desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, que é o 4º selo, tá? Que é onde o sacrifício contínuo é tirado, é a oração dos santos, e posta a abominação desoladora, que é o próprio antimessias. Então, desde esse tempo, do 4º selo, haverá 1290 dias. Já vamos entender sobre isso, tá? Então, haverá o tribunal para condenar a besta, tá? Está falando disso. Então, a gente vem aqui, ó, volta no Daniel 12, versículo 11, esse último que a gente leu, para entender os 30 dias, tá? Então, vamos aqui, ó, versículo 11. Haverá 1290 dias. Mas como assim 1290 dias? Não era 1260 lá em Apocalipse? E os 3 tempos e meio não era 1260? Sim, mas aqui está falando, só um momento. Aqui está falando, aqui ó, desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado, 4º selo, haverá 1290 dias. Então, estamos falando do julgamento da besta, estamos falando da condenação da besta. A besta ficará viva até 1290 dias, que é desde o 4º selo, né? Contando desde o 4º selo. Então temos aqui, ó, temos 1260 dias, tá? De grande tribulação, que seria 3 tempos e meio, né? 3 tempos e meio, começando aqui, ó, no 4º selo. Então, a besta ficará viva nesse tempo de 1260 dias e mais 30 dias, tá? Totalizando 1290 dias. Então, será 1260, que é 3 tempos e meio, mais 30 dias. 1290 dias. Por que 30 dias? Porque é 30 dias de julgamento para condenar a besta. Então a besta ficará viva por 1290 dias, que é somado do 4º selo ao 6º, né? 4º selo ao 6º selo, que é 3 tempos e meio, 1260 dias, mais o tempo de julgamento da besta. Então a gente sai, no 1290 dias, a gente sai para pelejar na batalha do Armagedon, tá? Então aqui, ó, 1260 mais 30 de julgamento da besta, igual Batalha do Armagedon, que é o que a gente vai fazer, tá? Então, é por isso que são 1290 dias. Só um momento. Então, como é que funciona isso aqui? São 30 dias, tá? Que tá dizendo em Daniel. 30 dias de julgamento. E aí, a gente vai para a Batalha do Armagedon. E esse momento aqui é o exato momento de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21, tá? Então, temos aqui, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui já é depois do julgamento da besta, e a gente está descendo para a terra para pelejar contra ela. O Messias e nós, né, os seus exércitos. Por isso Yahweh de Sebaot, o poderoso dos exércitos, né, a gente é o exército dele.
E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Yahua. Então ele é a própria palavra, ele é Yahusha, o Messias. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, puro e branco. Isso aqui é a descrição da igreja, é a igreja que é os exércitos no céu, tá? Porque foi arrebatado no sexto selo, fez o julgamento da besta e agora está descendo para pelejar contra ela. E da sua boca saiu uma espada aguda, tá? Para ferir com ela as nações, e ele as regerá com varas de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Yahua, Sevaot, Todo-Poderoso. O que dizia lá em Zacarias, em Isaías e tudo mais. Então, ó, ele ferirá as nações, mas é ele mesmo. Ok, ele ferirá as nações, mas ele as regerá com vara de ferro. Então ele punirá e a gente punirá as nações restantes, mas as nações restantes irá passar para o milênio, tá? E a gente vai reger ela. Mas a besta e o falso profeta, que seria o antimessias de seu reino, será jogado no lago de fogo. E no manto, na sua coxa, tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, né? E viu o anjo que estava no sol, isso aqui é a igreja, e clamou com grande voz, dizendo, todas as aves que voavam pelo meio do céu, dizendo, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Yahua, grande Elohim, né? Para que comais carne dos reis, e carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos pequenos e grandes, e as pessoas que receberam a marca da besta. É o exército do antimessias, tá? A mesma descrição. Livres, servos pequenos e grandes, pessoas da marca da besta. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo em seu exército. Então, a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, vão fazer guerra contra a gente. Nós, exércitos do Messias, e contra o Messias, no Armagedon. Tá lá no Monte Megido. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Então a gente vai prender a besta e o falso profeta, que é o antimessias e seu reino. Que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, né, a marca, e adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, do Messias, né? E todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, a espada que sai da boca do Messias não é nada mais, nada menos que a ordem que o Messias dá para a gente pelejar e matar e vencer todo o exército da besta e a besta e jogar eles no lago de fogo, tá? Então é por isso que sai uma espada da boca do Messias, que é a ordem pra gente pelejar contra a besta, tá? É esse momento aqui, ó, Apocalipse 19. E a gente pode ver o Apocalipse 16, 12 ao 18, tá? Que é o mesmo tempo. Olha só, é o tempo da sexta taça. E o sexto anjo derramou sua taça sobre... Perdão, não é o tempo da sexta taça, é o que aconteceu antes, tá? O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, antes do arrebatamento, tá? Lá no sexto selo, antes, a gente vai jogar a sexta taça, todas as taças, né? E na sexta taça é dito que o rio Eufrates vai secar, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, por conta dessa taça, é que os reis poderão ir para o Monte Megido, para a gente batalhar contra eles depois do julgamento da besta, tá? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, né? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra de todo mundo, para os congregar para a batalha. É a batalha do Armagedon, tá? Naquele grande dia de Yahua Sevaot, né? Então aquele é a preparação para a batalha, tá? A gente nem foi arrebatado ainda. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Har Megido, tá? Que seria o Armagedon aqui na tradução. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito, está consumado. Então aí o Messias vem, né? Agora vem a mesma descrição do sexto selo do Apocalipse, que é, houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Então aqui é o momento que o Messias vem e arrebata a igreja para fazer o julgamento da besta, né? Então essa sexta taça aqui, ó, da ira, que seria essa taça aqui, ó, ela é tocada pouco antes do sexto selo se abrir, tá? E o sexto selo se abre junto com a sétima taça.
Então o Messias vem e arrebata a igreja para fazer o julgamento da besta, tá? Então, vamos aqui, ó. Apocalipse 20, versículo do 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos, tá? Então isso aqui vai acontecer quando a gente descer para pelejar contra a besta. A gente vai jogar a besta no lago de fogo e vai prender Satanás, tá? A antiga serpente, por 1000 anos. E lançou no abismo, a gente vai lançar ele no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Quando você diz selo, tá? Todo lugar que você ouvir selo, selou, né? Na Bíblia, o que quer dizer? Quer dizer que aquilo vai ficar guardado por muito tempo, tá? Muito tempo. Por isso que João recebe, por exemplo, a mensagem dos trovões, né? Lá na visão do Apocalipse. E aí ele ouve, não cele. Mas escreve, não cele. Tá dizendo lá, não cele. Por quê? Porque isso é para o tempo do fim que já está chegando. Então aqui, ó, pôs selo sobre ele, é porque ele ficará encerrado por 1000 anos, tá? Para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui, no final do milênio do Messias, do reino dele na terra dos tabernáculos, Satanás vai ser solto. Para quê? Para fazer um novo Gog e Magog, um anti-Messias e um reino dele, tá? Então, isso aqui é ao mesmo tempo, tá? Então aqui seria o juízo da besta, né? Todo aquele problema, aquela batalha que terá no final dos 3 anos e meio, que terminará com a batalha do Armagedon, tá? Então, aí a gente vai passar para cá agora, ó. O segundo tribunal antes do milênio, tá? O tribunal de Israel, que será para galardoar, durará 45 dias e após isso o milênio dos tabernáculos, tá? Então a gente vem para cá, ó. A gente volta em Daniel 7, versículo 27, tá? Vamos lá. Daniel 7, versículo 27. O versículo seguinte daquele que li, tá? E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, tá? O seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e obedecerão, tá? Então isso aqui é exatamente o tribunal, é a parte do tribunal. Então, o juízo da besta é estabelecido, então a gente desce para fazer a batalha do Armagedon. Depois, é o tribunal para galardoar e ter o reino, tá? E o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo do Altíssimo. Então, esse momento aqui, ó, que será dado ao povo do Altíssimo, é o momento do julgamento do galardão, tá? E aí a gente vai receber o galardão conforme nossas obras, né, do Evangelho e tal. Então o reino será estabelecido, tá? O reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e obedecerão. Então o reino será estabelecido e começa o milênio. Agora a gente pode vir aqui, ó, para a gente entender mais esse julgamento aqui para galardoar, julgamento de Israel. Mateus 19, 28, tá? Então vamos aqui. Mateus 19, 28. Esse aqui, ó. E Yahushua disse-lhes para os apóstolos, né? Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem, que é o Messias, se assentar no trono da sua glória para julgar, né? Que seria o momento do julgamento ali no Apocalipse. Também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então esses tronos aqui, ó, 12 tronos, será para julgar a tribo de Israel, para galardoar. Então, esse julgamento que o Messias está prometendo aos 12 apóstolos é esse aqui, ó. É o juízo de Israel, para galardoar. Ele demorará 45 dias, já vamos entender isso, tá? Então, a gente vem aqui, ó, em 2 Coríntios 5:10, e a gente tem a mesma coisa. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Yahushua, né? Para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo ou bem ou mal, tá? Então, aqui será o tribunal perante o Messias, para receber galardão, tá? O segundo tribunal. Então a gente vem aqui em Romanos, só um momento, Romanos 14:10, e aqui temos a mesma coisa. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Yahushua. Então, por que julgar o irmão? Por que fazer essas coisas? Porque isso terá peso no tribunal de Israel para galardoar, entende? Isso vai pesar para você receber seu galardão. Então a gente precisa
agir como santos, ou ao menos tentar aqui na terra, tá? Praticar o sacerdócio para ganhar o galardão grande, né? O grande galardão, o galardão alto no milênio, tá? Isso aqui, ó, vai durar 45 dias, vamos entender. Em Apocalipse 20, versículo 4, a gente pode ter essa parte, tá? Explicando. Então aqui, ó, nós lançamos no abismo, onde a gente parou lá, lançamos a besta no abismo, tá? E encerramos, a besta não, Satanás, e encerramos ele por 1000 anos, prendemos ele no abismo. Então, o versículo seguinte já está falando do julgamento de Israel. E vi tronos. Que tronos são esses? São isso aqui, ó. Os 12 tronos dos discípulos, tá? Os 12 tronos. Eles vão julgar a gente para galardar. Então aqui, ó, e vi tronos. E assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder para julgar. Aqui, esse assentaram sobre eles é os discípulos. E lhe foi dado o poder de julgar. E aí então, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahusha, né? Na grande tribulação. E pela palavra de Yahweh. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em sua mão. E viveram e reinaram com o Messias por 1000 anos. Então, o tribunal de Israel, ele é estabelecido, e após esse tribunal, então, é que inicia o milênio do Messias, né? O último milênio, o 7º dia, o Shabat. Então, se você não entende esse 7º tempo, assista lá a minha série que eu fiz, de qual tempo estamos. São 4 vídeos aqui no Instagram, tá? Assista que você vai entender isso aqui. Então, após esse segundo tribunal de Israel, né? Então, aqui começa o milênio. Então, a gente pode ver aqui, ó, em Daniel 12:12, vamos voltar lá. Daniel 12:12, que é o versículo seguinte daquele, né? De 1290 dias, tá aqui, ó. Vamos ler desde o 11 para a gente entender. E desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Para quê? Para ela morrer, tá? Do quarto selo até o 6º selo haverá 1260 dias. Mais 30 dias de julgamento, 1290. Então ela vai morrer. E depois, aqui diz, ó, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, bem-aventurado aquele que chega ao julgamento de Israel, tá? Aqui está falando, quem chegar até 1290 dias, vai chegar também a 1335. Por quê? Porque todos serão ressuscitados para ser arrebatados e fazer parte do julgamento da besta, mas também os remanescentes serão arrebatados, tá? Eles estarão vivos. Então a gente vai chegar sim aos 1335 dias, bem-aventurado nós, né? Tá dizendo aqui. Por que 1335 dias? Porque você vem aqui, ó, aqui tá dizendo, precisamos desse ponto de início, tá? Desde o tempo que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora. Desde esse tempo aqui, então, estamos falando desde o 4º selo. É como se fosse praticamente uma regra de 3, só um momento. É como se fosse uma regra de 3. Vamos apagar aqui. A gente tem 1260 dias, tá? 1260 dias de grande tribulação, 3 tempos e meio. Então a gente tem mais 30 de julgamento da besta. Então, a gente tem um terceiro valor que a gente não sabe, mas sabemos que o resultado vai ser 1335 dias. Então, a gente tem 3 valores. A gente tem o ponto de início, 1260 dias, que seria os 3 tempos e meio. A gente tem mais 30, que é o tribunal da besta. E então, a gente não tem um terceiro valor, mas a gente tem um 4º valor. O resultado tem que dar 1335. Então, a gente faz aqui, ó, 1260 mais 30, 1290. Mais 45, 1335. Tá? A conta é simples. Então, são 30 dias de julgamento da besta, mais 45 dias de galardoar Israel. E então, se inicia o milênio. Então, é praticamente uma regra de 3 aqui, tá? Você tem 2 valores, tem 3 valores e precisa descobrir o outro, tá? Então, se faz essa conta aqui, e então a gente chega até os 1335 dias, lá em Daniel 12. Só um momento. Então, a gente vai lá para Apocalipse 20, versículo 4, outra vez. Vamos lá. Aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 4. A gente tem, e vi tronos.
assentaram sobre eles, foi dado poder para julgar. Isso aqui é o julgamento de Israel, tá? Então, depois disso aqui, vem os 45 dias, né? Julgamento de Israel, então começa o milênio. Então, o milênio a gente pode enxergar aqui no Apocalipse 24, bem lá no finalzinho, ó. E reinaram com o Messias e a Rússia durante 1000 anos, tá? Após o julgamento de Israel. Então, após receber o galardão, a gente reina com ele, tá? Agora vamos lá pro terceiro juízo, tá? O juízo dos ímpios e dos anjos. E será para que esse tribunal? Para condenar. E é o tribunal do trono branco, o julgamento do trono branco, tá? E após isso vem o 8º dia. Então vamos lá, ó. Primeiro a gente vai lá para Salmos, tá? Salmos 9, versículo 7. Vamos lá. Aqui diz: mas o Elohim está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Julgar quem? O inimigo. Então é os ímpios, tá? Vemos isso em Salmos. E a gente vai lá para Apocalipse 20 agora, faz um pulo bem gigantesco. Apocalipse 20, versículo 11 e 12, tá? Então vamos lá. 11 e 12 aqui, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes, pequenos, que estavam diante de Yahweh. Então eu já vi a descrição dos caras que receberam a marca da besta aqui, tá? Já vemos a descrição deles. E vi mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Yahweh. E abriram-se livros, tá? No plural. E abriu-se outro livro, no singular, que é o da vida. E os mortos foram julgados conforme as coisas que estavam descritas nos livros, no plural. Então tá falando do livro das obras, porque o livro da vida é no singular, escrito nos livros, segundo as suas obras. Aqui é a confirmação do livro das obras, tá? Então, isso aqui, ó, o juízo do trono branco é para condenar. Então, é o julgamento dos ímpios, tá? Então a gente vem aqui, ó, em Apocalipse 20, versículo 13 e 15, tá? Que é esse mesmo aqui, a gente vê, ó, os versículos posteriores. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras, tá? Outra confirmação, ó. Foram julgados segundo suas obras aqui em cima e aqui embaixo, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então aqui está falando, ó. O julgamento no branco, todos serão julgados segundo as suas obras, aqui também, e o que falta para completar que não será julgado pelo livro da vida, aqui, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então eles foram julgados pelas obras, foram condenados, e a condenação deles é ser jogado no lago de fogo, porque eles não estão no livro da vida. Então não interessa as suas obras. Se você não crê no Messias, você vai virar bacon com enxofre lá no lago de fogo, tá? Não adianta. Então, obra não justifica ninguém, o que justifica é a fé no Messias, tá? Então, sabemos que o tribunal do trono branco será para condenar, tá? Então, a gente vai vir para cá agora, ó. Apocalipse 20, 11, a gente tem a confirmação, né? Onde eu já falei, que é o trono branco, tá? Aqui é o 20, 11, vi um trono branco. Então, esse aqui é o julgamento do trono branco. A gente vai lá agora para Apocalipse 21, 10, tá? Apocalipse 21, 10. E aqui é dito, e levou-me em espírito, é João, né, falando, a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Yahweh descia do céu. Então aqui está falando da nova Jerusalém, tá? Da grande cidade, informada que descerá do céu. Aqui já é o 8º dia. Então, após o julgamento do trono branco, vem isso aqui, ó. Então, que será a eternidade, o 8º dia. Assista lá a minha série de qual tempo estamos para você entender isso aqui. Então, aí, depois que a gente julgar os ímpios, né, a gente vai julgar também os anjos. E para que? Condenar, tá? A gente vai condenar os anjos. Então, a gente tem aqui, ó, o relato de 2 Pedro 2, versículo 4 e 5. Então, a gente vem para cá, ó. Olha o que é dito. Porque se Yahweh não perdoou os anjos que pecaram, Yahweh não perdoou. Mas, havendo-os lançado no inferno, né, que seria Sheol, aqui Sheol, no abismo. Isso aqui é a tradução errônea. Assiste lá o meu vídeo sobre Elohim e Elohim. Eu acho que foi esse vídeo que eu falei sobre a tradução inferno, que na verdade é Sheol, né? Seio de Abraão, ou abismo. Havendo lançado no abismo,
os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia de juízo. Então isso aqui diz em 2 Pedro. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, tá? Então aqui tá falando, os anjos, eles serão julgados, eles estão cerrados na escuridão, no abismo, estão reservados para o juízo. Mas que anjos são eles? São os que caíram com Satanás? De maneira nenhuma. Vou explicar isso no próximo vídeo, tá? Eles não caíram ainda. Isso aqui é os anjos que Satanás fez, que é os anjos vigias, que Satanás conseguiu fazer com que eles descessem e pegassem as mulheres de Caim, tá? Seriam descendentes de Caim, para se prostituir com elas e então criar os gigantes da antiguidade, tá? Ensinar todo tipo de perversidades à humanidade, tá? Em guerra, em tudo mais. Então esses anjos estão cerrados, tá? Estão cerrados. Isso aconteceu lá no Gênesis 6. Então a gente vem aqui, agora, Judas, capítulo 1, versículo 6. E aqui é dito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então os anjos vigias, que estavam lá no céu, eles não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então eles deixaram a sua habitação no céu, e desceu para a terra e pegou as mulheres dos homens, e criou então os Néfilins, né? Os Néfilin aí, os gigantes do Gênesis 6. Então reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então esse grande dia aqui é o julgamento do trono branco, tá? E lá vai ser o juízo deles. Então agora a gente vem para cá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. E a gente tem mais um relato. É Paulo dizendo, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então aqui o Paulo falou, a gente vai julgar os anjos. Que anjos? Os anjos estão cerrados para o grande dia do juízo. E não são os anjos caídos de Satanás, a terça parte do céu, não é. É os anjos vigias que deixaram a habitação do céu e se misturaram com as mulheres, tá? Fisicamente fizeram sexo com elas e elas tiveram gigantes, tá? Então aqui, a gente tem um relato que existem os anjos, tá? Existem os anjos, eles estão encerrados no abismo, 2 Pedro, Judas 1,6. E aí Paulo aqui nos diz que vamos julgar eles, tá? Vamos julgar eles. Então a gente faz um gancho lá pro livro de Enoque, tá? Capítulo 10, versículo 3 e 4. E a gente vai ter um relato mais específico sobre esse evento, tá? Então vamos lá, Livro de Enoque, capítulo 10, tá? Aqui, capítulo 10, versículo 3 e 4, tá? E a Rafael disse, o Elohim, amarra Azazel de mãos e pés e lança nas trevas, no abismo. É onde eles estão reservados, é onde diz lá em Judas, né? Em 2 Pedro, onde eles estão reservados. Deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele, cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá, para sempre. E veda-lhe o rosto, para que não veja a luz. Versículo 4. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado num tremedal de fogo. Então a gente sabe que os anjos estão lá, presos no abismo, e no julgamento, no juízo deles, né, no trono branco, eles serão condenados. Eles não serão perdoados, serão condenados, tá? Aqui, condenados. Arremessado ao tremedal de fogo, ao lago de fogo. Purifica a terra corrompida pelos anjos e anuncia-lhe a salvação, para que termine os seus sofrimentos, não se percam todos os filhos dos homens, em virtude das coisas secretas que os guardiões revelaram e ensinaram seus filhos. Então, esses anjos aqui, os guardiões, os vigias, que é os anjos, né, que caíram, né, eles revelaram e ensinaram coisas à humanidade que eles não deveriam ter feito, tá? Mas a história foi escrita assim por Yahweh. Então, toda a terra está corrompida por causa das obras transmitidas por Azazel. A ele atribui todos os pecados. Então, esses anjos aqui, tem uma lista de anjos, tá? Olha essa lista de anjos. Semiasa, né? Senjasa aqui nessa tradução, é Semiasa, o superior de todos eles. Então, o Semiasa, ele liderou Araquiba, Ramiel, né? Cocabiel, aqui, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel. Todos esses anjos aqui, inclusive o Sariel, tá? Todos esses anjos aqui, eles foram liderados por Semiasa, tá? Então, todos eles serão julgados para ser condenados no julgamento do trono branco. Então, tudo isso aqui é um grande plano, gente. Primeiro tem o juízo da besta.
e depois o juízo de Israel. E no juízo de Israel todo mundo se torna santo efetivamente. A gente tem o nosso galardão e o nosso reinado como Messias no milênio. Então depois a gente já vai ser santo. No julgamento trono branco vai ter três pessoas, né, julgando, que vai ser o pai, né, que é Yahweh, vai ter o filho, que vai ser Yahusha, né, Yahusha, vai ter os santos, que é a igreja já depois do milênio. Então vai ser o pai, o filho e os santos, a igreja, né, julgando quem? Os ímpios, que são os vasos de ira, tá? Assista a minha série sobre predestinação, que acabei de começar, inclusive. E os anjos. Quais anjos? Os que caíram com Satanás? Não, tá? Porque eles já... Provavelmente eles também, tá? Eles também, porque o tempo da grande tribulação é o tempo que eles caem. Então esse julgamento no branco, provavelmente a gente vai julgar eles também, tá? Só que são os anjos que estão cerrados para o grande dia. Os grandes anjos, guardiões, que largaram sua habitação no céu e se misturaram com mulheres lá em Gênesis 6, tá? Então isso aqui, gente, é um grande plano. Ó, tribunais divinos, tá? São 3 tribunais. Recapitulando, o juízo da besta, o juízo de Israel e o juízo dos ímpios e dos anjos, que será o julgamento trono branco. Então, é basicamente isso aqui, ó. Eu vou mostrar, olha só, no 6º selo, aqui, ó, depois no 6º selo já vai ter 2 tribunais, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês só um minuto. Bem aqui, gente, ó. Então o modelo é mais ou menos esse aqui, ó. Vai ter os selos, né? Tá aqui os selos, só um momento. Tá aí, ó. 1º, 2º, 3º, 4º selo, que é onde entra o antimessias, né? A boca arrogante, chifre pequeno. Então tem o 5º selo, que ele é só uma confirmação do 4º selo, onde morre os santos, né? Parte dos santos, parte das 2 testemunhas. Então tem os 3 tempos e meio, né? Que aí começa as taças, tempo do 6º selo. E aí ocorre o 6º selo. Aí o Messias vem, tá? E ocorre 2 tribunais. Um de 30 dias, que termina com a Batalha do Armagedon. E o tribunal de 45 dias, que é para galardoar, tá? Que termina com o ajuntamento das nações. Para galardoar a igreja. E aí cada pessoa receberá nações para reinar, tá? No milênio. Então começa o milênio. E aí depois... o julgamento trono branco e o 8º dia, Nova Jerusalém, tá? Então é basicamente isso aqui, os modelos, tá? Todos os modelos do Apocalipse, inclusive esse aqui estão no site, tá? Acesse o site aí, tá aí na bio do Instagram, e tá lá tudo que vocês precisam saber sobre esse tempo. Inclusive o modelo de 2.300 tardes e manhãs, né? Que são 2.300 anos, alinhados e explicados. Tem as 70 semanas, né? Que são semanas de anos, então são semanas proféticas, que são 7 anos. Tem os 1.335 dias, que é desde o 4º selo até 1.335 dias até o milênio, né, que seria o 7º selo. Tem o 1.290 dias, que é do 4º selo também, parte do 4º selo, até o final do julgamento da besta, que então a gente desce para batalhar contra ela. E tem aqui, ó, todos os tempos explicados. Chuva serôdia, trombetas, tá? As últimas 3 festas, que iniciará então na última semana de Daniel, tá? Aqui completa a semana 70, né? Que completa a última semana de Daniel, né? Os últimos 7 anos do Apocalipse. Então tá tudo explicadinho lá no site, acesse o site, tá aí na bio, e é isso aí, gente.